O tema de hoje, Ana, é conduzindo a igreja à adoração. 12º Congresso Diante do Trono. Ana, não tem jeito não, vou conversar com você. Tá bom. Marmelada. Olha, não, é não. Porque a pergunta que mandaram, que é a primeira pergunta pra gente, já que o tema é conduzindo, né, a igreja na adoração, eu quero saber de você, ou depois quem quiser completar, pastores, o papel do líder de louvor é super importante nessa condução, não é, Ana? Você acha que faz toda a diferença o líder de louvor preparado, né, habilitado, comprovado, uma caminhada comprovada, como a gente comentou ontem, nessa condução da adoração na igreja? Com certeza. Se nós estamos assim num contexto menor, às vezes numa casa, uma reunião de grupo de célula, às vezes não precisa ter um líder, cada um puxa um cântico e tal. Mas quanto maior a congregação, você precisa ter alguém que tenha uma voz de comando para que todos possam ir na mesma direção. Senão não ia acontecer. Né? O louvor ele precisa ser conduzido por alguém que se prepara espiritualmente, artisticamente, para poder facilitar que as pessoas consigam celebrar ao Senhor juntas numa congregação. E se o líder de louvor ele não se prepara, a igreja sofre com isso. Ele tem que entender que ele está ali para servir, ele tem que fazer o melhor dele. Na verdade é uma arte. Liderar o louvor é uma arte, porque você tem que ter tantas coisas na cabeça ao mesmo tempo, sabe? A lista que você tem que preparar com o fluir certo, os sinais de comunicação entre o líder e a sua equipe, coisas discretas que não venham distrair a congregação. Você tem que ter, né, em mente toda a estrutura do culto. E realmente assim, é uma disciplina que a gente tem que criar. Você vai melhorando, assim como qualquer arte, você vai melhorando a cada vez, a cada ano, né, que passa. A como administrar naturalmente com a sua mente e ainda assim conseguir estar ligado no Espírito enquanto você faz o que você faz. Ok. Ô Rodrigo, a Ana falou aí, né, que você tem um desafio, né, passou esses anos vivendo esse desafio, esse novo tempo ali na Finlândia. Você que já ministrava louvor aqui no Brasil junto com o pastor Ademar. E sabe desse jeito brasileiro caloroso. Quando você chegou lá em outro contexto, como é que foi liderar o louvor? Como é que foi levar a igreja ao Santo dos Santos, né? Ter esse papel assim de ajuda tão importante? Foi uma experiência muito interessante, porque no começo assim eu liderava o louvor junto com a Sara na igreja onde a gente congregava. E para mim acabava o louvor, eu saía decepcionado, porque não acontecia nada. Nada, você não via nada. Foi horrível hoje, não aconteceu nada. Daí acabava o culto dos irmãos. Foi uma bênção, eu nunca vi um louvor tão... Então, muitas vezes a gente não vê, né, principalmente numa cultura na Europa, a gente não consegue ver a reação das pessoas, mas Deus está fazendo ali dentro. Mas isso é uma coisa que eu queria deixar também, sabe? Que quando a gente ministra pela fé. Porque a gente não consegue julgar com os nossos olhos o que está acontecendo, né, Ademar? Pode falar, Ademar, está falando bem aí do meu lado. Ontem eu estava comentando que é difícil você identificar o que está acontecendo dentro do coração da pessoa. Eu já errei muitas vezes, dando assim, chicotada na igreja, né? Vocês não, vocês o quê? Está amarrado, desamarrava. Era uma guerra espiritual. Até que Deus falou assim... Até quando você vai ficar fazendo essa besteira? Aí eu parei, em vez de ficar analisando, aquele lá tá com um cara, não tá fechando o olho. Né? Eu ficava, media por aí, né? Não tá fechando o olho, não é espiritual. Aí Deus falou, para de criancice, rapaz. Aí eu parei com os negócios, comecei só... Mas isso já faz tempo, né? Um mês. Não, não é brincadeira. Um mês? Mas aí eu comecei assim a me preocupar com outro aspecto, né, de ser uma pessoa inspirada. Porque se você está inspirado, você inspira. Com o olho fechado, com o olho aberto, a pessoa vai ser tocada lá de alguma forma e Deus será celebrado no meio do seu povo. Ô, Ana, pai, o senhor também tem um exemplo para dar disso. O senhor sempre fala para mim que às vezes o líder de louvor, ele carrega muito o que ele está sentindo, né? Eu creio que quando a palavra diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, o grande pecado é exatamente a ignorância, a falta do conhecimento. O momento de louvor não deve existir no culto.
Não deve existir momento de louvor no culto. Como assim? Explica bem. Deixa eu explicar. O culto não começa, nem termina. Ou seja, quando a pessoa converteu, ali começa o culto para ela. O culto só vai mudar de lugar. Ou seja, quando ele morrer, aí ele vai subir e vai continuar cultuando a Deus. Não pode existir aquilo que as pessoas dizem assim, esse entrar na presença de Deus. Então, muitas vezes a pessoa diz, vamos entrar na presença de Deus. Ele vai sair da presença dele. Ele tem que viver na presença de Deus. Para algumas pessoas, parece que o louvor é como que se fosse assim, uma coisa mágica. Não, porque nós temos que estar preparados. Não tem isso de entrar na presença, é viver na presença de Deus. Então, do mesmo modo como a pessoa, dentro do ônibus pode estar louvando o Senhor, dentro de um templo como esse, ele pode também. Porque não existe no Novo Testamento um lugar sagrado para louvar a Deus. Não existe um dia sagrado para adorar o Senhor. E como não existe um homem sagrado para apresentar as outras pessoas diante de Deus. Para nós, todo tempo é tempo de louvar. Em todo tempo, em todos os dias. Então, quando não existe essa consciência de viver na presença de Deus, é muito complicado, porque parece que aquele que está à frente tem que realmente levar as pessoas a entrarem. E para entrar leva muito tempo, muitas vezes, e aí a coisa não funciona. Mas, é pai, viver na presença dele. Queria que o senhor falasse uma coisa que o senhor sempre falou para mim como líder, assim, de não trazer a minha emoção para cá. Tipo, o senhor tinha um líder de louvor que vinha triste, aí eu confundia as emoções. Muitas vezes as pessoas vão escolher os cânticos, aqueles assim, ele está lá para baixo, a namorada acabou com ele foi mandado embora do emprego, ele está vivendo uma situação diferente, o cachorro mordeu ele, mil coisas assim. Ele vem para frente e vai escolher aqueles hinos assim, tão para baixo. Então, o ministro de louvor não deve cantar aquilo que ele quer cantar. Ele tem isso aí, não é assim. Ele tem que levar as pessoas a adorar o Senhor. Então, muitas vezes, quando você olha para a cara da pessoa, ele está lá em pecado, aí não quer dizer que a gente vai falar de cantar só de arrependimento, que ele está em pecado, não. Nós temos que cantar e temos que fazer. Ele tem que ter essa sensibilidade para acompanhar, para ouvir a voz do Espírito naquela hora. A palavra diz, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? É hora de orar. Ou seja, os cânticos podem ser e devem ser orações, né, André? Eu vejo que o líder ele tem que ter esse cuidado muito grande de estar ligado em todo o tempo, principalmente com o pastor, né? Com a igreja, ele tem aquele momento. Agora, pode acontecer do momento, quando está todo mundo adorando na igreja, com as músicas, né? Às vezes ele preparou 4 canções, mas o contexto daquele domingo, as crianças vão apresentar, vai ter, o coral vai cantar, aquela outra coisa. Haverá um momento de louvor que você vai cantar 40 minutos. Você vai ter aquele tempo. Outras vezes você vai ter 9 minutos, 10 minutos. E o líder tem que estar preparado. Deus vai fazer naquele tempo. E estar com a botija cheia. Porque o tempo que ele tem, ele vai ser usado pelo Senhor naquele momento, né? A gente não pode ter uma engrenagem lenta. O líder ele tem que chegar na igreja transbordando, ele tem que chegar preparado. Resolvido com esses conflitos pessoais. Para se for uma música, aquela música vai quebrar barreiras, vai trazer milagres, restauração, né? E trazer a glória de Deus sobre a congregação. Porque às vezes você acha que você vai ter... Quantas vezes a gente até viaja e chega num contexto de ministração, né? Às vezes a gente viaja um tempão, né, para ministrar, e chega naquele lugar e o pastor fala, olha filho, você tem 10 minutos, né? Você tem 5 minutos. Então você tem que estar preparado e quebrando toda e qualquer frescura. Não pode ter frescura nenhuma. Está ali para servir e com o óleo fresco do Senhor para acontecer o derramar da glória de Deus, né? Glória a Deus.